Tribuna Livre. Olha, de volta com o nosso programa no quadro Consultório do Tribuna Livre de hoje, vamos falar sobre um procedimento realizado pela Unimed João Pessoa de forma pioneira na Paraíba para a retirada de um cálculo renal de uma criança de apenas 3 anos. Conosco em estúdio o médico urologista Dr. Jarques Lúcio, que vai falar mais sobre essa situação. Dr. Jarques, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo bom, obrigado, Bruno. Obrigado a todo o sistema da TV Arapuã, por dar importância a um tema de litíase em criança, que é o cálculo renal na criança, algo que vem aumentando na sociedade, nos países desenvolvidos de maneira geral, nos últimos anos, na última década, principalmente relacionado à má alimentação, que nós estamos expostos não só na vida adulta, mas também na criança. O cálculo urinário, ele é predominantemente do adulto jovem, ele é encontrado, de 20 até 40 anos. É raro na criança, é bem mais raro na criança. Só de todos os cálculos renais na população, em toda a sua vida, cerca de 1 até 3% no máximo pode chegar a ser na criança. E na criança, ele se concentra principalmente entre 8 e 10 anos, ou seja, crianças muito jovens que nós nos deparamos nos consultórios nos últimos anos, principalmente nessa última década. Isso é um alerta muito importante, para o seu público, para a sociedade em geral, que nós temos que realmente ter uma atenção especial à alimentação das nossas crianças. Porque chegar a operar uma criança tão pequena, de um cálculo tão grande, isso demonstra que realmente é uma preocupação para toda a sociedade. Além de ser raro na criança, é raro a necessidade da cirurgia. Então esse é um tema que realmente tem que ser abordado, e parabéns a você, parabéns a Arapuã, poder dar realmente a devida importância a um problema que vem aumentando, e o pior, nas nossas crianças. Para quem está em casa agora acompanhando, tem uma imaginação que esse tipo de doença, ela não dá, é uma doença que não surge em criança. Como o senhor bem falou, inclusive eu li recente um artigo da Sociedade Brasileira de Urologia fazendo um alerta sobre esse tema, exatamente sobre a questão da má alimentação de crianças que pode gerar esse tipo de doença. Para quem está em casa, na prática, qual é a falha em relação à alimentação da criança que pode provocar isso? Veja só, a maioria dos cálculos renais, eles são formados por cálcio. 80% dos cálculos são formados por cálcio, mas não é o cálcio que você ingere. Isso para nós adultos e para as crianças também. É o sódio que você ingere. E aí, nós estamos expostos, na atualidade, a uma alimentação muito industrializada. Quanto mais industrializado o alimento, mais sódio ele tem. Exemplo, a bolacha recheada, todo tipo de enlatado, o fast food, o refrigerante, aquele suquinho enlatado, tudo isso tem uma carga de sódio gigantesca. Você está em casa, pai, mãe, agora nesse momento, vá na sua despensa, vire e veja atrás dos alimentos a quantidade de sódio. Na tabelinha que tem, que é obrigatório. É obrigatório, mas é bem escondido. E a gente acaba não olhando aquilo. Então nós estamos expostos a uma carga de sódio no nosso dia a dia muito grande. É muito mais fácil conseguir um suco de caixinha, conseguir um refrigerante do que água. Então é uma diminuição da ingesta hídrica associada a uma oferta para o nosso organismo muito grande de sódio. Existe no rim, Bruno, uma bomba sódio-cálcio. Então esse excesso de sódio que nós estamos expostos, nós e as crianças, chega a formar o cálculo de cálcio. Então reside muito no problema, não só na baixa ingesta hídrica, mas na alta oferta de sódio. E esse problema tem aumentado. Chegar a operar uma criança tão pequena, isso é muito ruim para a gente. O senhor analisou o histórico dessa criança? É claro que essa criança deve ser estudada por conta de ser uma criança de 3 anos e ter uma pedra, um cálculo renal. O senhor conseguiu analisar o histórico de qual era a rotina dessa criança? O que é que os pais relataram? A maioria da criança que tem litíase urinária, chega, na realidade, 50% dos casos, ele tem antecedentes familiares. Não era o caso especificamente, mas a maioria tem antecedentes familiares. Questão genética. Isso, tem a questão genética também. Mas o que tem aumentado não é a questão genética. O que tem aumentado é a questão da oferta externa alimentar. Ou seja, crianças sem relação genética nenhuma e apresentando também fora da idade. Criança é raro. As crianças que são raras são de 8 a 10 anos. Ou seja, está apresentando antes disso. E mesmo assim, a criança que apresenta um cálculo,
A criança tem uma facilidade de expulsar, de o organismo expulsar o cálculo muito grande, mais do que os adultos, por exemplo. Então, a criança com cálculo, dificilmente, ela chega a um procedimento cirúrgico de grande porte. Ou seja, a cirurgia acontecer, a Unimed João Pessoa ter sido pioneira em possibilitar uma cirurgia rápida, eficaz, 10 minutos, é isso? uma cirurgia em 10 minutos, para uma cirurgia grande, né, para uma cirurgia que requer um aparelhamento extremamente delicado. Se a gente tivesse com ele em mão, você ia dizer, caramba, é muito delicado. Você faz um corte de 1 centímetro na criança, chega a acesso ao rim, guiado por raio-x e por vídeo, né, e com 1 centímetro você consegue, tá aí a imagem, você consegue chegar no rim dessa criança. Se é o senhor e a sua equipe, né, que realizaram um procedimento. E aí retira todo o cálculo utilizando o laser. Você quebra e retira. Mas é bom que a gente tenha na Paraíba, que a Unimed tenha, a possibilidade de realizar com baixo risco, com alta precoce, né, uma cirurgia como essa. Mas eu acho que o alerta maior que nós temos que ter é para que a gente não precise mais fazer esses casos com frequência. Porque mostra que temos um grande alerta a discutir. E um espaço como esse é extremamente importante para chegar na casa das pessoas, para que realmente analise a alimentação das crianças. A nossa também, porque nós estamos expostos e tem aumentado a litíase urinária no adulto. Não a alimentação só na criança, mas no adulto. Evitar, com certeza, tem que evitar comida industrializada. Nossos pais formavam menos cálculos do que a gente. Nossas crianças estão formando mais cálculos do que nós. Então, isso requer atenção que nós estamos nos alimentando mal. E essa alimentação, ela acaba sobrecarregando os rins, mas acaba sobrecarregando outros órgãos também. A má alimentação é um dos maiores problemas da sociedade moderna. Né? Você vê o índice de obesidade no Brasil, por exemplo. É um índice gravíssimo. Então, a gente tem que começar a ter uma discussão mais ampla, porque os problemas relacionados à alimentação estão aparecendo em todas as áreas. Eu sou urologista, né? A gente cuida de cálculo renal e não é o normal estar tendo que operar uma criança tão jovem, né? Mesmo a gente tendo toda essa tecnologia à disposição. O senhor fala sobre a questão da inversão, da substituição da água por refrigerante, por sucos industrializados. Em relação à criança, digamos, até 10 anos, qual é a quantidade ideal de água por dia que uma criança deve tomar para estar sendo hidratada de forma correta? Em torno de 2 litros por dia a criança deve tomar. E nós vivemos num local quente e úmido, né? Então, principalmente, tem mais crise, por exemplo, tem mais crise no verão do que no inverno, porque você desidrata mais. Então, a desidratação, que é a falta de líquido no nosso organismo, ela precipita uma crise renal, uma cólica. E, Bruno, a cólica renal é uma das piores dores que o nosso organismo pode sentir. Junto com o infarto, junto com a coarctação de aorta, junto com a neuralgia do trigêmeo. Ou seja, cientificamente, a cólica renal é uma das piores dores que a gente pode sentir. A gente pode prevenir essa dor? Pode. Como? Tomando água. Um suco de fruta cítrica, por exemplo, é muito saudável para o rim, porque ele protege o rim. Limão, laranja e abacaxi. Excelente. Que não seja industrializado. Exato, né? Que não seja industrializado, porque o industrializado ele vem com a carga de sódio grande, ele vai compensar formando cálculo. Então nós temos que estar alerta sim à ingesta hídrica primeiramente, né, a uma baixa ingesta de sódio e também aquela pessoa que gosta de um excesso de sal, né, o sal é o sódio puro de fato, então ficar a suplementação do sal na nossa rotina diária não é bom, tanto para a pressão arterial para os hipertensos, mas também para a criança, também para quem não é hipertenso. O excesso de sal não faz bem. O excesso de sal, o excesso de glicose, não só para o diabético, também não faz bem. Então nós temos que ter uma visão geral da alimentação para evitar problemas como esse, mas para também evitar problemas de maneira geral que está acontecendo na nossa sociedade com a alimentação. E para completar essa tríade, é a atividade física. Nós, adultos e as crianças também precisam de uma atividade física regular. Obrigatório. Nós não podemos não ter uma atividade física. A senhora, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, ou a criança não quer. Tem que ter. Nós, como pais, eu sou pai, nós temos que ter nossas crianças fazendo atividade física. Porque está cada vez mais comum a criança deixar
de fazer atividade física para querer estar no celular. A gente vê isso no dia a dia. A criança não quer. A gente é de outra geração, a gente era acostumado a estar em atividade, de qualquer forma, toda hora. Hoje as crianças estão cada dia mais paradas, ligadas a uma tela de celular. O que leva também a problemas oftalmológicos, né? Tem limite diário que a criança deve ter em relação a isso. A criança parada, baixa ingesta hídrica e quando come o industrializado. Então isso é a receita, infelizmente, horrível para a formação calculosa. Já que estamos falando de criança, vamos falar dos adultos também, até porque não se pode falar no Novembro Azul apenas no mês de novembro. Queria que o senhor também estimulasse aqui agora aos homens que estão em casa a questão do exame preventivo do PSA, né? Isso que é feito, o exame, o famoso exame da próstata, o Dr. Jackson, um dos principais especialistas nesse tema aqui na Paraíba, que fala agora sobre a importância e também de você descobrir de forma preventiva alguma doença relacionada às questões urológicas. Bruno, perfeita essa colocação, parabéns. Nós temos a saúde masculina de maneira geral, ela é bem mais fácil de lidar. Eu digo de maneira simples, de que forma? Nós temos, o homem tem poucas glândulas que dão problemas. Por exemplo, nós temos a próstata, que é uma glândula que dá problema. Nós temos os testículos, mas o testículo dificilmente dá problema. A mulher tem 2 mamas, nós temos também, mas a mama da mulher dá muito mais problema do que nossas mamas. A mulher tem 2 ovários e tem um útero. Então é muito mais difícil lidar com a saúde feminina do que com a saúde masculina. A mulher é um conglomerado de hormônios gigantescos. Nós temos um hormônio principal que é a testosterona. Ou seja, é fácil cuidar da saúde masculina. O mais difícil de cuidar da saúde masculina tem sido a teimosia e o preconceito do homem. E o pior, a gente vem falando nisso de maneira insistente. Você falou de uma campanha mundial que nós temos feito também no Brasil de forma insistente, aqui na Paraíba também, e os números não mudam. Ou seja, nós estamos falando do problema, todo mundo atualmente tem acesso à internet, sabe do problema, mas o que é que tem acontecido? Não tem mudado a realidade do nosso homem. Ou seja, não gira a chave. E aí é uma grande preocupação. Quem continua levando o homem à consulta é a mulher. De cada 3 homens que vai numa consulta, 2 são a mulher que levou. E o pior de tudo, na minha opinião pessoal, é que o homem continua valorizando a doença, cuidando da doença. Ou seja, ele só lembra da saúde quando ele sofre. Diferentemente da mulher, mais sábia, ela passa a adolescência, ela já começa a ter uma rotina de cuidado com sua saúde e com o ginecologista. O homem não. O homem vira adolescente, parece que ele esquece da saúde. E ele volta a pensar na saúde só no sofrimento. Isso tem sido muito ruim. Por quê? Principalmente próstata. Próstata é o câncer que mais mata o homem, né? Junto com o pulmão, são os cânceres que mais matam o homem no Brasil. Sendo que na Paraíba, em especial, próstata vive liderando acima do pulmão. E pulmão é muito difícil de fazer o diagnóstico e tratamento. E próstata é fácil. É fácil do PSA, por exemplo, o exame que você falou, um exame rápido, simples, barato. É rápido e simples o toque. E essa combinação do toque retal com o PSA é o que se tem de melhor até hoje no rastreamento. Então, a população acima de 50 anos deve fazer isso no mínimo uma vez por ano. E se tem histórico familiar, pai, irmão e tio com câncer de próstata, sabidamente, tem que ser 5 anos antes. Ou seja, começar esse screening, esse rastreamento aos 45 anos. Extremamente importante para que o homem passe a cuidar da saúde, não só valorizar a doença, que é o nosso dia a dia. Quando é que o homem se cuida? Quando está sofrendo. A mulher se cuida como? Com uma rotina. É tanto que no Brasil, dados recentes mostram que o homem morre 7 anos e meio mais jovem do que a mulher. Claro que o fator trauma, acidentes, por exemplo, contribui, mas muito contribui as doenças cardiológicas e as neoplasias. E o câncer de próstata, ele está no topo, né, da mortalidade e também da incidência do câncer de próstata do homem. Uma ideia só de incidência, ou seja, de cada 6 homens, e aqui no estúdio nesse momento nós temos 6, um vai ter câncer de próstata. Agora, se nós diagnosticamos cedo, se nós pegamos o problema quando ele não cria raiz, digamos assim, ele
nós conseguimos a cura em mais de 90% dos casos. Em alguns casos, 98%, 99%. E aí fica a pergunta para você, telespectador. Como é que uma doença que a gente consegue rastrear, ou seja, que a gente consegue procurar, que essa procura não é cara, não é difícil, de grande incidência, mata tanto? Ou seja, nós temos nas nossas mãos a maneira da cura de tão grande problema. E nós não estamos curando, esses homens continuam a morrer. Isso quer dizer que há um grande ato entre o homem com o problema e a cura desse paciente. E o maior hiato é isso que nós estamos fazendo agora, a comunicação. E fazer com que esse homem realmente se cuide. Ele sabe, ele continua a saber que a próstata pode matá-lo, mas ele não está fazendo por onde ainda a próstata não matar ele. Essa é que é a grande questão. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Jacques Lúcio, médico urologista, pela entrevista aqui conosco no programa Tribuna Livre da sua TV Arapuã. Dr. Jacques, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bom? Eu que agradeço e fico alerta, né, para a saúde masculina, como bem colocou, e para toda a nossa alimentação, de maneira geral, a grande carga de sódio que nós estamos expostos, principalmente para as nossas crianças. Olha, tomou posse ontem à tarde o novo